conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos um versículo de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que nós possamos continuar depositando a nossa confiança e a nossa esperança totalmente no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou
continue recebendo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje estarei lendo o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, irmãos, a gente tem que crer que Jesus é o nosso Salvador. Também a gente tem que crer que a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. É Jesus, é a ressurreição de Jesus. Quando Deus deu seu Filho unigênito para nos salvar do pecado. Então, a gente tem que ter essa escolha. Se é vida eterna no céu ou no inferno. A gente vai ter a vida eterna para sempre. Só que a gente vai querer sofrer ou ter alegria. Então a gente tem que pensar nisso. E essa morte que está falando aqui não é morte de túmulo não, tá, irmãos? É morte espiritualmente, é do pecado. Então a gente tem que crer em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Graça e paz em nome de Jesus, amém? E logo cedo aí, nosso Joãozinho nos fazendo refletir coisas maravilhosas, coisas que devem realmente ocupar e permear o nosso pensamento, coisas que são duras de se refletir, né, João? O que o João trouxe é para a vida eterna. E como ele falou, escolhemos se essa vida eterna é ao lado de Deus ou se essa vida eterna é no inferno. Muito boa a palavra do João. Muito bom, mais uma vez, vermos e ouvirmos nossas crianças com um entendimento tão profundo a respeito das Escrituras e a respeito do Evangelho. Não só como o João falou, como a Késia cantou, que estamos aí olhando para a cruz, prosseguindo
para esse alvo maravilhoso. E agora pela manhã eu gostaria de estar fazendo uma oração junto com toda a igreja nesse momento, junto com você que nos acompanha. Estamos orando ao Senhor, entregando a Ele as nossas vidas nessa manhã e trazendo assim uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque de maneira maravilhosa e poderosa o Senhor tem usado os teus servos, as pessoas que te declaram como o único suficiente Salvador, para aclarar as nossas mentes, aclarar a nossa visão espiritual e trazer palavras ao nosso coração, como foi o caso das nossas crianças, a música que a Carol cantou, que o Senhor tem preparado morada para cada um de nós. É muito bom e reconfortante saber disso tudo. É muito bom e reconfortante saber que a tua poderosa mão continua sustentando e governando todas as coisas, porque cremos que nada está alheio à sua vontade, nada está alheio à tua soberania e ao teu poderio. A tua palavra diz que o mundo está por escabelo dos teus pés. Logo, o Senhor tem todo o domínio, poder e soberania nos céus e na terra, porque o Senhor assim os criou, o Senhor assim os sustenta, o Senhor assim os governa. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir sermos participantes e membros dessa família maravilhosa, sermos, Senhor, membros desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Continua, Senhor, nos abençoando e falando aos nossos corações nessa manhã. Que nada, Senhor, que venha ser explanado aqui nesse vídeo, seja da parte de homens, mas seja diretamente guiado e amparado pelo Teu Santo Espírito para as nossas vidas. Assim nós oramos crendo que o Senhor nos ouve e nos atende pelo poder do Teu Filho, crucificado naquela cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia. Assim nós oramos. Amém e amém. Aleluias, glórias a Deus. Bom, nessa manhã o pastor me deu uma missão que eu costumo brincar que é a missão das mais difíceis, porque ele, acho que no domingo passado, na semana passada, conversando com ele, ele falou assim: filhão, no próximo domingo pela manhã é contigo. Eu falei: não, tudo bem, qual é o tema? E é aí que vem a missão difícil, irmãos, que ele falou assim: não, o tema é livre, fica à vontade. E isso para mim, missão bem difícil, extrair da Bíblia e da palavra do Senhor aquilo que Ele tem escrito e revelado a nós. É de fato uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus Ele tem nos abençoado, Ele tem falado aos nossos corações, como nós oramos. Ele tem usado homens e mulheres à sua disposição, homens, mulheres e crianças à sua disposição para nos abençoar, para falar aos nossos corações. Bom, nessa manhã nós vamos estar refletindo o tema que o Senhor falou ao meu coração, que diz a grandeza da nossa pequenez. A grandeza na nossa pequenez. Se eu não me engano, foi até colocado aí na transmissão essa temática, para que a gente esteja refletindo juntos hoje, nessa manhã, conversando e pensando a respeito das coisas que o Senhor tem falado a nós, tem trazido aos nossos corações. Bom, o tema pode parecer estranho, mas não é mais uma daquelas mensagens antropocêntricas. E o que é uma mensagem antropocêntrica? É uma mensagem que coloca o homem no centro de todas as coisas, fazendo com que o homem ocupe um lugar que não é dele, um lugar que é daquele a quem pertence toda a primazia. Tampouco é uma mensagem que marginaliza o homem, nós que somos a coroa da criação divina, nós que somos a completude da obra de Deus aqui na face da terra. Nós vamos ver que Deus foi criando todas as coisas, céu, terra, foi distinguindo
né, fazendo essa separação. E por último, ele cria o homem, fazendo essa conexão entre os céus e a terra. E eu também não gostaria de incorrer aqui no erro de tornar o homem a pior das criaturas de Deus. Mas também não quero colocar aqui o homem no centro de todas as coisas. Então a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso e se Deus quiser, Ele vai aclarar as nossas mentes e coração para nos fazer entender isso que Ele tem para nós hoje. Antes de mais nada, eu queria justificar a origem dessa temática. Essa temática ela surgiu no meu coração primeiro a partir da compreensão bíblica de quem nós somos, de quem é e onde está Jesus no curso da história da humanidade. Essa temática ela surgiu também como uma reflexão a respeito do tema que o Senhor colocou no coração do nosso pastor para trabalharmos em 2020 na PIB Jardim Olavo Bilac. O tema é Celebrando o Reino de Deus pela multiplicação dos seus discípulos. E eu venho há algum tempo refletindo essa temática à luz do que estamos passando nesses últimos dias, né? Nesses últimos 40 dias, porque hoje, exatamente dia 26/4, nós estamos completando 40 dias em que o estado de quarentena foi assim determinado e definido, foi começando a ser determinado pelos governos estaduais, pelos governos municipais e pelo governo federal. No dia 16 de março foi o início disso tudo. Uma segunda-feira, né? Dia 16 de março. Bom, eu não sei se a gente consegue encontrar alguma relação dentro de todas esses pontos reflexivos que eu trouxe para os irmãos, mas o que nós vamos entender e ouvir aqui hoje parte dessas justificativas, parte dessas, não justificativas, mas eu acho que a palavra melhor seria parte dessas motivações. Esses pontos relacionados foi o que eu acredito, os pontos motivadores, foram os pontos motivadores da ação do Espírito Santo na minha vida, no meu coração, na minha mente, para que a gente pudesse estar aqui hoje refletindo a respeito dessas questões. E aí eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Se você estiver ao alcance de uma Bíblia, eu peço que você nos acompanhe. Nós vamos estar fazendo assim alguns apontamentos nesse capítulo e fazendo assim algumas referências em outros livros. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao 5. Você nos acompanhe, vou ler pausadamente para que todos consigam entender e apreender as palavras de Deus na sua mente nessa manhã. Então, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal espírito de mansidão. Encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em outro, porque cada qual levará a sua própria carga, porque cada qual levará a sua própria carga, assim diz a palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Gálatas, ela chama muito a minha atenção, sempre chamou muito a minha atenção desde que eu a li, desde que eu comecei a me, de alguma maneira, claro que ainda muito que incipiente, me debruçar sobre esse texto.
mas ela me chama muita atenção porque aparentemente é uma carta e um texto de uma interpretação dura, de uma compreensão difícil. Mas eu acredito que o Senhor tem revestido o seu povo com o teu Santo Espírito e nós conseguiremos assim extrair o que ele tem para nós nessa manhã. Paulo está escrevendo essa carta às igrejas que ele mesmo plantou durante uma de suas viagens missionárias. Provavelmente ele escreve a um conjunto de 3 ou 4 igrejas, 3 ou 4 cidades na região chamada Galácia. Por isso que a carta é endereçada aos Gálatas. Essas cidades são Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo ele plantou essas igrejas pela pregação do Evangelho que ele mesmo recebeu diretamente do próprio Cristo. Se você em casa depois puder fazer uma análise, uma leitura de todo o livro, toda a carta de Paulo aos Gálatas, faça isso. Talvez isso ajude a sua compreensão. É um livro curto, são 6 capítulos apenas, não são capítulos muito grandes, mas de uma profundidade, de uma riqueza muito grande para as nossas vidas. Então, no capítulo 1 dessa carta, Paulo estabelece que o evangelho que ele pregou, ele recebeu diretamente do próprio Cristo, não recebendo assim de homens, nem de nenhuma outra forma, mas o próprio Senhor Jesus, que apareceu a ele no caminho para Damasco, entregou esse evangelho para ele. Isso é muito importante de ser ressaltado, porque Paulo ele recebe notícias de que algumas pessoas estão tentando deturpar esse evangelho que ele pregou e foi o balizador para a fundação daquela igreja. Algumas pessoas estão trazendo elementos judaizantes para dentro da igreja, fazendo ou dando a entender que a salvação ela está condicionada a cumprimentos desses ritos judaicos. Então, dessa maneira, essa carta de Paulo aos Gálatas é meio que um puxão de orelha em todos aqueles que estão se permitindo tais práticas. Não só os que estão trazendo esses elementos para dentro da igreja, como aqueles que estão ouvindo esses elementos e assumindo para si, de maneira que estão tentando colocar obras pessoais, obras de esforço próprio para condicionar a sua salvação. Quando, na verdade, Paulo, escrevendo nessa carta, no capítulo 2, ele vai dizer que a salvação ela é obtida pela graça de Deus, não por obras, afirmando que não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso está escrito no capítulo 2, no verso 21, último verso desse capítulo 2. Por isso que é importante a leitura dessa carta por inteiro, para que o Senhor te ajude, nos ajude a entender um pouco o que Paulo está dizendo. E aí a gente chega ao capítulo 6, o final dessa carta, esse texto que nós lemos. Esse texto está colocado logo após a compreensão de Paulo a respeito dos frutos da carne e do fruto do Espírito, passagens muito conhecidas e muito ensinadas no nosso meio, que muito provavelmente, se você não conhece, você já ouviu falar, e a partir do momento que você fizer toda a leitura dessa carta, você vai estar compreendido dessa temática. E eu acredito que nesses versículos que nós lemos, ele sintetiza um pouco tudo aquilo que a carta está trazendo aos Gálatas. Ele trata a respeito de que Paulo está tratando a respeito de relacionamento, Paulo está tratando a respeito da lei de Cristo, Paulo, de alguma maneira, está nos posicionando corretamente em relação a Deus e em relação ao próximo. Eu acredito que numa tacada só, Paulo deixa claro que somos forjados de uma pequenez imposta pelo pecado, mas que pode ser invadida, ou invadida talvez não seja a melhor palavra, mas uma pequenez que possa ser sobreposta, sobrepujada, possa ser inundada pela grandeza da presença do Espírito Santo de Deus
em nós. Por isso eu fiz esse trocadilho no tema dessa manhã. A grandeza na nossa vida. E aí nós vamos entender um pouco melhor do que se trata todas essas coisas. E eu quero vir rememorando com os irmãos esses versículos que nós lemos. Eu vou pegar uma outra tradução. Nós lemos inicialmente a tradução da Almeida Revista e Corrigida, que é uma Bíblia que eu uso muito. Eu gosto muito dessa tradução. Eu gosto muito da maneira como as palavras são trazidas. E eu vou ler agora a tradução Nova Almeida Atualizada. É uma Bíblia que eu uso muito para estudos também. E eu acredito que nesse contexto aqui, nesse texto, as palavras que o autor trouxe aqui para nós, elas facilitam um pouco mais o nosso entendimento e a nossa compreensão. Então, voltando ao versículo 1 do capítulo 6, nós vamos segmentar um pouquinho esses versículos, esse texto, para a gente tentar alcançar uma compreensão melhor. Eu prometo para você que nós não vamos nos alongar muito. A gente vai tentar trazer uma síntese de tudo aquilo que está aqui posto, sem perder aquilo que realmente Deus quer nos comunicar. Então, no verso 1, ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta. Eu vou ler o verso na íntegra, aqui nessa versão, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Mas tenha cuidado para que você também não seja tentado. Essa tradução traz as palavras restaurar, que na outra tradução que nós lemos, talvez seja a tradução que está aí na sua mão, traz como encaminhai, né, ao invés de restaurar. E eu acho que restaurar se adequa mais a esse contexto que nós estamos tratando aqui. E aqui fala com espírito de brandura, enquanto na outra versão que nós lemos trata de espírito de mansidão. São sinônimos, e eu acho que esses sinônimos ajudam a nossa compreensão para agora. Então eu queria pegar e começar a refletir nessa parte. Se alguém for surpreendido em alguma falta, Deus está nos mostrando à luz da sua palavra que, apesar de sermos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ainda existe sobre as nossas vidas a possibilidade do pecado. Dentro da perspectiva bíblica que nós vemos nos textos, principalmente nos textos de Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Efésios, quando escreve aos Filipenses, quando está escrevendo aqui aos Gálatas e diversos outros textos, eu escolhi não colocar todas as referências aqui para não ficar muito pesada, muito extensa a nossa transmissão, mas uma análise das cartas paulinas você vai conseguir corroborar tudo isso que nós estamos colocando aqui. E o pastor Luciano Subirá traz uma perspectiva muito interessante a respeito das marcas temporais da nossa salvação. O pastor Luciano Subirá mostra à luz da Bíblia que nossa salvação ela pode ser entendida à luz do tempo como passado, presente e futuro. Nós fomos salvos a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, declaramos que Ele é Senhor da nossa vida, nós fomos salvos. Passado significa dizer que nós fomos libertos da escravidão do pecado que estava assim assenhorando a nossa vida, a nossa maneira de viver, a maneira como nós conduzimos o nosso proceder e o nosso caminhar. Aqueles que ainda não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador estão debaixo do senhorio do pecado, estão debaixo das concupiscências da carne, estão assim aprisionados a essa realidade. A partir do momento em que nós fomos salvos, dentro dessa perspectiva bíblica, nós fomos libertos do poder e do senhorio desse pecado sobre as nossas vidas. As cadeias se quebraram, os grilhões se romperam, e assim nós estamos libertos do poder do pecado e estamos assim cativos pela pessoa de Cristo, cativos pelo senhorio de Cristo. Paulo escreve isso
na sua carta aos Efésios, aos Filipenses, me desculpe, quando ele diz que nós estamos cativos pelo poder de Jesus Cristo. Nós somos levados cativos por ele. Então nós deixamos de ser cativos do pecado e estamos cativos pelo poder de Deus. Estamos libertos das concupiscências da carne, desse poder que nos subjuga, e agora nós estamos debaixo do poder de Cristo Jesus. Isso no tempo passado. No tempo presente, nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo edificados pela ação graciosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, graciosa e misericordiosa, essa ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, o pecado ele não exerce mais senhorio sobre as nossas vidas, mas ele ainda é uma possibilidade sobre nós, porque ainda lutamos contra essa natureza da carne que é inerente ao ser humano, que é inerente àqueles que são criaturas, seres salvos, pessoas que estão debaixo do senhorio de Deus. Então, só um minuto. Não travou. Então, nós ainda temos a possibilidade de pecado sobre as nossas vidas, nós fomos salvos, libertos desse pecado, estamos hoje lutando no nosso processo de santificação para alimentar o Espírito e para que, alimentando o Espírito, consigamos travar essa batalha entre carne e Espírito e assim subjugar a nossa carne, fazendo com que essa possibilidade de pecado seja cada dia menor nas nossas vidas. Mas essa questão do pecado ainda é uma possibilidade para nós. E só para fechar a questão da salvação, nas marcas temporais, nós seremos salvos em definitivo, e isso significa dizer que quando Jesus voltar, e como Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E aí, isso está em 1 Coríntios 15, a partir do verso 54. E nós vemos aqui nesse capítulo 15, principalmente essas marcas temporais sendo definidas pela palavra de Deus, e entendemos que seremos de uma vez por todas afastados do poder do pecado, porque teremos assim habitado um corpo glorificado, um corpo que não contém espaço para corrupção, não contém espaço para mortalidade, e assim adentraremos a glória de Deus para apossarmos-nos da promessa de Cristo para nossas vidas. Vinde bendito do meu Pai. Entrai para a terra que eu preparei para vós, entrai para o gozo eterno na presença de Deus. Então, só para ficar entendida essa questão da salvação, essa salvação ela tem um início a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, ela tem um decorrer, que é o que vivemos hoje, um processo de santificação para a glorificação do nome de Deus, e ela vai ter um fim, que é a glorificação do nosso corpo e o momento em que nós adentraremos a glória eterna, estaremos ali por toda a eternidade junto de Deus. Mas tratando do tempo presente, o pecado ainda é uma possibilidade sobre as nossas vidas, por isso que Paulo fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, como diz a outra tradução, significa dizer que essa ofensa, ela se tornou dessa maneira um pecado. Então, a partir do momento em que nós alimentamos o Espírito para fazer guerra à nossa carne, nós começamos a subjugar o pecado sobre as nossas vidas, mas essa característica expressa parte da nossa pequenez, porque o poder e a possibilidade do pecado sobre nós, que é imposta pela carne sobre a natureza humana, ela não só revela a nossa pequenez, como ela coloca a gente em condições perigosas, em condições que precisamos estar o tempo todo
atentos e refletindo naquilo que pode acontecer. Uma outra coisa que eu vejo Paulo colocar nessa frase é que ele nos coloca em pé de igualdade. Ele não diz aqui quais as características de pessoas que podem vir a cometer ofensas, pecados ou faltas. Ele diz, irmãos, significa dizer que ele está tratando do corpo de Cristo. Significa dizer que ele está tratando das pessoas que foram salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E quando ele se refere dessa forma, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele está dizendo que todos nós, estamos em pé de igualdade nessa condição. A possibilidade do pecado é uma possibilidade para todos nós e não temos como fugir disso. E o interessante é que na continuidade ele diz, mas vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de brandura ou com espírito de mansidão. Porque Paulo está entendendo que essa possibilidade é uma possibilidade inerente a todos nós. Então não adianta, não existe a possibilidade de eu e você nos colocarmos sobre patamares mais elevados em relação àquela pessoa que está cometendo uma ofensa, uma falta ou um pecado. Porque isso é uma possibilidade para cada um de nós. Dessa maneira, Paulo está estabelecendo que dentro dessa igualdade, dentro dessa isonomia que está inerente à criação, ao ser humano, mesmo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele está dizendo que nós precisamos lançar mão de ferramentas espirituais para distinguir o nosso proceder. Ele diz, vocês que são espirituais, vocês devem restaurar essa pessoa, prosseguir essa pessoa, encaminhar essa pessoa com espírito de mansidão, com espírito de brandura. O que Paulo está querendo dizer, olha, o que lhe ocorreu é uma possibilidade a mim também. Eu estou aqui estendendo a minha mão em auxílio e socorro de Deus para a sua vida, mas eu tenho que ter essa consciência de que isso é uma possibilidade para mim e eu não vou te tratar com soberba, eu não vou te diminuir, eu não vou me colocar em patamares mais elevados, porque na próxima curva pode ser que seja você a pessoa a estender a mão para mim com espírito de brandura, com espírito de mansidão. Então, no tempo presente da nossa salvação, que estamos nesse processo de santificação, o processo em que nós estamos nos separando das coisas do mundo, da malignidade e nos posicionando em relação às questões espirituais. É por isso que Paulo diz que nós que somos espirituais, porque nós buscamos as coisas espirituais, porque nós não nascemos da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus na eternidade. E a vontade de Deus na eternidade, ela se revela no plano espiritual e nós concretizamos essa vontade aqui no nosso plano terreno e material. Por isso que Paulo diz que nós somos espirituais. Porque nós nascemos do Espírito Santo de Deus para estarmos aqui cumprindo o nosso propósito, cumprindo aquilo que Ele tem separado para nós. Nós temos buscado por meio da fé, da leitura da palavra e relacionamento com Deus, alimentar o nosso espírito para subjugar a ação da nossa carne. E é por isso que Paulo continua dizendo, mas tenha cuidado para que você não seja também tentado. Paulo relembra o nosso pé de igualdade. Paulo relembra que o pecado, infelizmente, ainda é uma possibilidade muito viva sobre a vida do homem. Ele está dizendo, estenda a sua mão com mansidão e brandura para o próximo, mas não esqueça de ficar alerta, pois a tentação virá. E precisamos estar preparados para contrapor essa tentação, a fim de não permitir que ela suba ao nosso coração, formatando assim a concupiscência, formatando assim o pecado. O Tiago fala a respeito disso no primeiro capítulo da sua carta, quando ele diz que tende por motivo de grande alegria o passar por várias tentações, porque ela aperfeiçoará a nossa fé e ela nos conduzirá ao nosso processo de santificação. Paulo nos lembra o tempo todo a respeito da nossa pequenez. No verso 2 ele diz, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo.
Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, faz com que as suas cartas sejam concordantes com as palavras de Cristo, enquanto esteve aqui na terra ensinando aos seus discípulos. Em João, capítulo 13, Jesus ele já está reunido com os discípulos para celebrar a última ceia, e ali ele pega uma vasilha de água, ele cinge os seus lombos com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele faz isso para ensinar aos discípulos o significado do que ele está fazendo como um todo na sua missão aqui. Ele está ensinando, olha, considerem-se os outros mais do que a si mesmo. Paulo fala sobre isso novamente, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, quando ele diz que completai o meu gozo, considerando o que Cristo também fez, pois sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se entregou, e aqui a gente vai ver todo o esvaziamento da glória de Deus sobre a vida de Jesus, para que ele estivesse aqui na terra e cumprisse o propósito do Pai sobre a sua vida. Então o que Jesus está ensinando em João 13 é que, assim como eu não me considerei maior do que todos, vocês não devem se considerar uns maiores que os outros, e é isso que Paulo está trazendo aqui. Considerem-se, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque ao final do capítulo 13 de João, Jesus ele vai determinar um novo mandamento. O novo mandamento, entre aspas, porque isso já está exposto no Decálogo, lá em Levíticos. Quando Moisés sobe ao monte e recebe de Deus as instruções a respeito dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que está lá é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o que a gente vê Jesus estabelecendo como novo mandamento é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos amar o próximo como nós nos amamos. Então, Jesus estabelece essa nova lei, esse novo mandamento, e Paulo vem corroborando a respeito dessa lei, desse mandamento de Cristo, dizendo que nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque assim nós estamos cumprindo a lei, assim nós estamos nos posicionando em relação ao outro com atitudes de amor, com atitudes de mansidão, de benignidade uns para com os outros. Então, e é interessante que Jesus termina esse decreto de lei, de mandamento em João 13, dizendo: nisto conhecerão que são os meus discípulos. Essa é a lei de Cristo, é a lei do amor, a lei que deliberadamente escolhe amar ao próximo. Não pelo que o próximo merece, mas pelo exemplo máximo que temos sobre as nossas vidas, Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo máximo, ele é a revelação máxima daquilo que nós devemos ser e devemos fazer. Façam como eu fiz, amem como eu amei. E aqui Paulo revela que podemos demonstrar grandeza. A grandeza não somos nós, a grandeza está justamente naquilo que nós entendemos e compreendemos e cumprimos dessa lei de Cristo que está posta sobre as nossas vidas, e assim nós começamos a ver a revelação da grandeza na nossa pequenez. Quando nós refutamos a nós mesmos e doamos a nossa vida em favor do próximo, por amor de Cristo, nós estamos dando espaço para a grandeza da ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, agir através da nossa pequenez, através do nosso posicionamento. E agora nós vamos ver aqui os versos 3, 4 e 5. Eu não separei esses versos porque eu entendo que eles tratam de uma mesma coisa. O cerne da mensagem é o mesmo para esses 3 versos. E eles dizem: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará, no final das contas, o seu próprio fardo. Aqui Paulo está reestabelecendo a nossa pequenez. Ele está nos trazendo de volta a nossa realidade. Comparar-se a um semelhante, ou seja, ele está trazendo de novo o nosso pé de igualdade dentro da nossa pequenez. Então, comparar-se a outro semelhante é encontrar frustração ou soberba.
Porque se eu julgo a vida de alguém e encontro nesse meu julgamento que a vida de tal pessoa representa menos do que a minha vida, eu estou me colocando numa posição mais elevada em relação a essa outra pessoa, mas não se esqueça que ele é o meu semelhante, ele é o meu igual. Não tem essa de um ser mais ou menos que o outro. Mas se esse julgamento me leva a entender que a vida dessa pessoa é melhor que a minha, então eu começo a encontrar frustrações. A gente já acabou de estudar no último trimestre, às quartas-feiras, o perigo das frustrações. O perigo que essas frustrações podem gerar na nossa mente e coração, nos levar para um caminho de depressão, que é um caminho muito complicado. Mas, mais uma vez, isso revela a pequenez que habita em mim, que habita em nós. Mas a nossa régua de julgamento, de avaliação, a nossa régua de avaliação moral, ética, de vida, de proceder, de andar, de ser, deve ser sempre Jesus Cristo. Nele, na pessoa de Jesus, na vida de Jesus, na morte, na ressurreição de Jesus, nós não vamos encontrar espaço para soberba ou frustração. Ele deve ser o nosso modelo. Parecer-se com Jesus deve ser o alvo da nossa vida e destino da nossa caminhada. E aí a gente vai parafrasear novamente Paulo escrevendo aos Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Isso está lá, o texto na sua íntegra em Filipenses 3, versos 13 e 14. Dessa forma, quando eu me coloco de maneira a imitar Cristo, de maneira a seguir esse padrão dessa régua moral, ética, de proceder, de viver, de ser, de amar, de me relacionar, a partir do momento em que eu me coloco nessa vereda, o outro vai encontrar em mim novamente a grandeza desse Deus, a grandeza desse Jesus, sobrepondo a minha pequenez. E essa grandeza não pertence a mim, mas pertence àquele a quem nós representamos, àquele a quem nós somos embaixadores aqui na terra, Cristo Jesus. A grandeza é dele. Ele é o centro de todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Esse é o plano perfeito e maravilhoso de Deus para as nossas vidas. A grandeza de Jesus, a grandeza daquele que é a plenitude de tudo em todos, a plenitude de todas as coisas, sendo exposta e sendo usada na pequenez do homem. Eu não sei vocês, queridos, mas isso enche o meu coração de esperança, enche o meu coração de alegria, por saber que, apesar da nossa pequenez, Deus tem permitido de forma graciosa e misericordiosa a sua grandeza ser revelada através de nós e ser praticada através de nós. É o que a Bíblia diz. Mais uma vez, Paulo escrevendo aos Colossenses a respeito do operar a salvação que há em nós. Essa salvação foi colocada pela graça de Deus, pela fé que temos em Cristo Jesus, pelo reconhecimento do seu senhorio sobre as nossas vidas, e fazendo isso, a grandeza do poder de Deus, ela se manifesta e se revela através de nós na vida do próximo. Isso é um motivo de grande esperança, isso é um motivo de grande alegria, isso é um motivo de um peso de responsabilidade que está posta sobre as nossas vidas, porque a lei de Cristo, ela está aí para que cumpramos. Mas Mateus capítulo 11, o próprio Cristo vai dizer que o jugo que ele tem sobre as nossas vidas é suave. O fardo que nós temos carregado de muito peso, nós podemos colocar sobre Cristo, porque o jugo que ele tem para nós é um jugo suave, é um jugo que nos levará à vida eterna. E para encerrarmos nessa manhã, nós precisamos prosseguir nesse caminho que é sim tortuoso, estreito, íngreme, cheio de altos e baixos, mas esse caminho nos conduz a Cristo. Ele mesmo vai dizer nos evangelhos que ele é a porta que conduz à vida eterna. Ele mesmo vai dizer nos evangelhos que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E nós vemos também na sua palavra que ele é o alvo, que ele está lá no final do caminho, nos aguardando para tomarmos posse das bênçãos e das promessas que ele tem feito para cada um de nós. Então Cristo, ele é essa porta
que conduz à vida eterna. Ele vai dizer em João 10 que ele é a porta das ovelhas, que ele é a porta que faz com que as ovelhas adentrem o caminho, mas ele também é caminho. E além de ser caminho, ele é também o alvo, o objetivo final da nossa caminhada, do nosso proceder aqui na face da terra. Então, precisamos prosseguir nesse caminho, mesmo que tortuoso, estreito e íngreme, que nos conduz a Cristo, de maneira que o próximo possa encontrar em nós a grandeza de Cristo sobreposta na nossa pequenez, para que encontre auxílio, para que encontre socorro, com mansidão, com brandura, com amor, com a manifestação do fruto do Espírito sobre as nossas vidas. E dessa forma, queridos, nós vamos estar dando vazão ao propósito que está posto sobre as nossas vidas, ao propósito que está posto sobre a criação de Deus, que é a glorificação do nome daquele que nos criou, a glorificação do nome daquele que nos salvou, a glorificação do nome daquele que nos conduz à vida eterna, para que se cumpram as palavras do Senhor quando, na revelação máxima de Cristo, onde Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, em que ele fala mais sobre esse nome: se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, porque o nome de Jesus é um nome maravilhoso, o nome de Jesus é um nome que importa que estejamos assim glorificando, que estejamos assim manifestando através das nossas vidas. Amém? Espero que o Senhor Deus tenha falado ao teu coração. Espero que o Espírito Santo de Deus complemente no teu coração aquilo que porventura não foi colocado aqui nesta manhã. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, como eu falei no início, a respeito das reflexões do que o texto bíblico tem colocado para nós e das reflexões dentro da temática anual que nós estamos tratando, celebrando o Reino de Deus pela multiplicação de discípulos, e dentro de todo o contexto de pandemia, de quarentena que nós estamos vivendo, relembrando que exatamente nesse final de semana completamos 40 dias e esperamos no Senhor que esse tempo se abrevie para que possamos nos encontrar novamente na nossa congregação, no PIB Jardim Olavo Bilac, abraçarmos uns aos outros, estendermos as mãos uns aos outros, estarmos assim servindo a Deus juntos, com alegria e com festa, porque é assim, no meio da celebração, que o Senhor se manifesta a nós. Eu vou colocar uma música, eu vou estar orando e nós vamos estar assim, encerrando o nosso culto de hoje, encerrando assim a nossa transmissão. Não esqueça que logo mais às 18 horas estaremos aqui de volta, onde o pastor estará dando continuidade, se eu não me engano termina hoje a série de mensagens sobre Cristo, a nossa Páscoa. Não perca, venha ver o desfecho, venha ver a completude dessa temática que Deus colocou no coração do nosso pastor e está assim trazendo para as nossas vidas. Fique com essa música, fique com esse louvor que fala muito ao meu coração e que certamente falará também ao seu. São palavras que eu faço assim a minha oração nessa manhã. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque de maneira graciosa, maravilhosa, misericordiosa, o teu Filho Jesus se derramou naquele madeiro, derramando e esvaziando-se de todo o seu sangue como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que hoje pudéssemos, Senhor, declarar que somos teus filhos, para que hoje, Senhor, pudéssemos declarar que fazemos parte da tua família e que o Senhor é o nosso Pai. Paizinho, muito obrigado por essa filiação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estendido o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E, Paizinho, nos abençoa para que possamos estar assim cumprindo
e glorificando o Teu nome na vida do outro. Que a Tua grandeza, Senhor, possa ser manifestada e revelada através da nossa pequenez, através, Senhor, daquilo que o Senhor mesmo criou, através daquilo que o Senhor colocou sobre a face da terra, através daqueles que o Senhor lavou pelo sangue do Cordeiro, e hoje podemos dizer: somos Teus filhos. Paizinho, que essa Tua grandeza possa ser reverberada àqueles que não Te conhecem, possa ser, Senhor, objeto de transformação de vidas, porque importa, a única transformação que importa é a transformação causada pelo Teu Santo Espírito na ação graciosa, redentora e misericordiosa sobre o coração e mente daquele que reconhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador da sua vida. Continua conosco, Senhor, nos abençoando nesse período de quarentena. Oramos e rogamos ao Senhor para que esse tempo se acabe o mais rápido possível. Oramos e rogamos ao Senhor por aqueles que se encontram enfermos, talvez porventura num leito de hospital, talvez porventura necessitando de cuidados mais específicos, mas sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que é capaz de visitar esses leitos de hospitais, de visitar essas vidas, confortar e trazer a Tua cura, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Continua assim, Senhor, nos abençoando, nos traz novamente às 18 horas, para mais uma vez juntos estarmos glorificando e exaltando ao nome desse Senhor maravilhoso que é a Sua vida sobre a nossa vida. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria a cada dia me parecer contigo. Seria tão bom, tão bom.